Olá, eu sou Lucinéia Ferreira e hoje eu queria compartilhar uma reflexão bem interessante a partir de duas concepções filosóficas que o Nietzsche desenvolve no seu período da juventude. Porque a gente vive numa sociedade hoje em dia tão que nos leva a viver de uma forma apressada, né? Sempre correndo para lá e para cá e fazendo as coisas de uma forma até que automática, né? Não prestando muita atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, no que a gente está pensando. E hoje ficou assim na minha cabeça essa reflexão e aí eu gosto de falar para que eu mesma veja depois, né? Eu gosto de falar para mim e aí quem quiser compartilhar dessa reflexão, que se sinta à vontade, né? Mas é sobre as concepções, as categorias apolíneo e dionisíaco, que o Nietzsche desenvolve para falar sobre a forma como nós poderíamos levar a nossa vida para que ela fosse mais exitosa, digamos assim. Depois que ele amadurece o pensamento, ele muda um pouco essa concepção, né? A forma como ele coloca isso, mas essas categorias elas vêm do seguinte, da seguinte concepção. Apolo é o deus grego das formas, da beleza, das artes plásticas. Então, tudo aquilo que é limitado, que é comedido, né? Vai falar das linhas, dos limites das formas. Por isso, artes plásticas. E Dioniso, não Dionísio, Dioniso é o deus do vinho, da música, a música como a mãe de todas as outras artes, aquela coisa ilimitada da fúria, do caos, da explosão. E isso são duas categorias que o Nietzsche desenvolve a partir do pensamento dele de valorização da cultura helênica, então os gregos pré-socráticos, os gregos helênicos, aqueles que sabiam como viver a vida na sua inteireza, considerando a tragicidade da vida, a sua finitude, entre aspas, como uma coisa que precisa ser considerada. Então, eles sempre que tinham um obstáculo, um sofrimento, eles sabiam equilibrar aquilo, eles sabiam lidar com aquilo de uma forma que os levasse adiante e não os reprimisse, né? O sofrimento colocado como uma alavanca e não como uma âncora. E como o Deus da fúria, da música, da incerteza, da explosão é Dioniso, e isso é tudo muito ilimitado, essa concepção dionisíaca, a nossa missão enquanto seres humanos que buscam a evolução é usar o instinto apolíneo para equilibrar a nossa vida. Então, você viver de uma forma que você dá vazão aos seus instintos, às suas pulsões, a sua violência, essa fúria que vem de lá de dentro, porque você também não deixa de ser parte da natureza e esses instintos existem na natureza, no feminino, no masculino, e sempre que essas concepções que se encaixam, né, morte e vida, feminino e masculino, e então a nossa missão enquanto seres humanos é equilibrar isso, trazer o apolíneo para equilibrar o dionisíaco e viver dessa forma muito mais exitosa, inteira e não querendo viver de uma forma somente apolínea, reta, racional, como se esses instintos não existissem. Então, não sei porquê, mas hoje eu lembrei dessas pulsões, dessas categorias nietzschianas,
e da importância da gente lembrar que nós também temos esse lado da fúria, que a nossa vida não pode ser regida pela racionalidade. Eu acho que muita gente vive de uma forma ilimitada e dá vazão demais até ao instinto dionisíaco, né? Mas eu vejo que nós somos educados e disciplinados para viver de uma forma técnica, instrumental, como se esses impulsos de vida não existissem dentro de nós, né? Jogando os nossos monstros e as nossas sombras para debaixo do tapete. E isso é uma coisa que nos adoece, porque não é assim que é a vida, né? A vida na sua inteireza, na sua concepção ilimitada de sempre mais vida, ela precisa ser considerada nesse sentido, né? De apolíneo, dionisíaco, e fúria e beleza, né? Caos e tranquilidade. Então, a minha reflexão hoje era essa. Obrigada.